Se você quer ficar rico, você tem que começar por parar de odiar rico. Porque senão o universo não vai mandar para você algo que ele sabe que você detesta. O seu cérebro não vai se esforçar para fazer com que você seja rico, sendo que é algo que você detesta, que você não suporta, que você só fala mal de quem é rico milionário, entendeu? Mas eu já vou explicar mais sobre isso, mas antes, o meu nome é Camila e aqui nesse canal nós evoluímos mentalmente enquanto somos divas conscientes. E então eu vou passar a explicar para vocês então porque que eu cheguei a essa conclusão assim, né? De que de fato não tem como você atrair algo que você não gosta, né? E por que é importante então a gente parar de odiar rico? Porque assim, o que difere uma pessoa como nós, como eu e você, e uma pessoa milionária, quando essa pessoa não é por herança. Estamos falando aqui, ó, de dinheiro mesmo. Quando não é por herança. Inclusive, contextualizando, gente, se vocês forem no Google e vocês pesquisarem qual é a proveniência dos novos ricos e milionários de hoje em dia, vocês vão ver que a maioria dos ricos são emergentes. Não é por herança, você acredita? Beniara. Nisso aí, pois é, gente. A maioria das pessoas estão ficando ricas porque elas são emergentes. Então, ou seja, elas conseguiram de alguma forma ficar ricas. E como foi que a maioria delas conseguiram? Como é que a gente consegue qualquer coisa na vida? Aqui, ó. Destravando alguma coisa. E vamos lá, como é que eu cheguei a essa conclusão, né, que eu tô aqui passando para vocês? Por quê? Né, então, como sabem, como eu já falei nos outros vídeos, para quem não sabe, eu estou lançando aí um projeto. Porque eu decidi realmente que eu vou trabalhar sozinha e depois nesse processo eu fiquei tipo assim, cara, dá pra ficar milionária, quem sabe? Por quê? Porque eu mereço. Eu acho que realmente eu mereço. Eu acho que é possível, porque eu comecei a entender que é só destravar alguma coisa no nosso cérebro. E aí, foi aí que eu comecei, então, a pesquisar. Comecei a ter um interesse, assim, como é que as pessoas se tornam milionárias? Como é que as pessoas se tornam ricas? Por quê? Porque antes eu nem sequer chegava perto desse tipo de conteúdo, eu nem sequer acessava esse tipo de conteúdo, porque eu fui por muito tempo programada para odiar rico, assim como você, que muito provavelmente também odeia rico, sabe por quê? Porque a gente vem de uma sociedade em que a gente tá no lugar baixo, né? Onde é feito uma estrutura ali na qual nos mantenha aonde a gente tá e mantenha pessoas acima como elas estão. Exatamente como a música de carnaval. O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Mas por quê? Porque a sociedade é igualitária? Também, claro que sim, né? Como eu disse, divas conscientes, não vamos deixar de falar sobre isso. Mas também porque quando você é uma pessoa rica de mente, você vai ser cada vez mais rica. Se você se acha próspera, se você se acha merecedora, você vai conseguir ter cada vez mais coisas. Mas se você é só pobre, de espírito, se você é uma pessoa que só reclama, que acha que tudo é ruim, se você não gosta de nada, se você não emana coisas boas, você vai continuar pobre, pode ter certeza absoluta. Reclamar do sistema não vai fazer com que você seja mais rico, meu amor. Não vai mudar absolutamente nada e ainda por cima vai só atrair coisas piores para você. Então eu tava nesse sistema em que eu tô tão acostumada assim com essa experiência, esse meu contexto no qual todo mundo fala mal de pobre, no qual todo mundo reclama de pobre, não sei o quê, reclama de rico, perdão. E então eu aprendi a ser assim, porque a minha família inteira fala que rico é infeliz, que rico é sozinho, veja só, fala mal de rico. E aí agora eu tô destravando de propósito, porque eu tô trabalhando agora para mim mesma, eu tô destravando de propósito essas crenças. Então, olha só o que começou a acontecer, né? Graças a esse interesse, eu me permiti ver novos tipos de conteúdo, né? Até que apareceu para mim, então, um influenciador, que o nome dele é Haroldo Urocha, sei lá o nome dele, e foi o primeiro milionário que eu vi, assim, fazendo conteúdo no YouTube, assim, conteúdos muito parecidos com o meu, por exemplo, que fala sobre lei da atração, e milhares de outras pessoas que falam sobre lei da atração, só que a diferença é que o Divo é milionário, né? Diferente da gente fudida aqui que tá manifestando e cadê? Que não vem. E aí ele fala muito sobre como ele enriqueceu e tal. E só que assim, não só ele, obviamente, porque daí eu destravei aquilo, fiquei tipo, esse senhor é meio estranho.
estranho, assim, esse senhor, ele, não sei, né, será que ele realmente é milionário e tal? Mas aí o próprio algoritmo, ele foi abrindo para várias outras pessoas e aí eu comecei a ver em vários outros influenciadores, em vários outros canais, em diversos formatos que eu fiquei tipo assim, realmente dá só para chegar a uma única conclusão. Então vamos ver qual que é o tipo de conteúdo que eles fazem, né? E aí eu ouvi os vídeos dele, assim, e realmente, assim, o que ele fala sobre a lei da atração é muito parecido. Ele não chega a utilizar essa fala, mas ele fala o quanto ele teve fé, o quanto ele teve a convicção que ele seria, o quanto ele seguiu a intuição, seguiu aquele plano e realmente chegou lá. E aí eu comecei a ver vídeos de uma outra menina que... Ai, não vou me lembrar o nome daquele canal, que é um nome difícil, menina. Você tem que mudar esse nome. Mas é dos Estados Unidos, essa menina. E aí que é importante, né? Eu não vi só o vídeo de um milionário no Brasil. Eu tô vendo de várias pessoas, de tudo que eu puder ver, de todas as línguas que eu sei falar, pra conseguir chegar a alguma conclusão. Vamos ver se eles falam a mesma coisa. Menina, não é que falam a mesma coisa? Não é que fala a mesma coisa? Todo milionário fala a mesma coisa, que é o quê? E aí, nesse canal dessas meninas, essa menina dos Estados Unidos, ela vai até a Califórnia, Miami, eu acho, enfim, cidades muito milionárias dos Estados Unidos, e ela começa a entrevistar mulheres, apenas mulheres, e pergunta para elas uma única coisa: como foi que você ficou rica? E aí, gente, vocês vão ficar gag, que a maioria dessas meninas falaram que foi por acreditar muito em Deus. Veja só. Né? Então, é mais ou menos assim. Todas falam que seguiram a intuição e algo muito forte dentro delas estavam falando que seguiu. E se você não acredita, enfim, seguir Deus, seguir sua intuição, a vida, o universo, a mensagem que está sendo passada. Mas, assim, eu acho curioso como todas falam a mesma coisa. Todo milionário fala a mesma coisa. E muito interessante também que comecei a ver outros também. Tem um senhor que se chama Myron, eu acho o nome dele, também dos Estados Unidos, maravilhoso. Ele é preto, ele é PCD, então você veja. E foi entrevistado mulheres e mulheres pretas, então assim, né? É possível, a gente vê que é possível. E aí o que eles falam em comum, o que ele fala também, isso, tipo, foi acreditar muito em Deus, mas também ter estrutura, que também eu já falei no outro canal. Muitas dessas mulheres que foram entrevistadas e outros ricos também, porque tem um outro canal também que eu comecei a ver, que é do João Curry, que ele é brasileiro. O que ele faz? Ele vai na casa dos milionários e segue a rotina deles e vê como é. Eu te aconselho profundamente, começa a ver conteúdo de milionário. Começa a ver como é a vida do milionário, pra você ver. Não tem nada de diferença, gente. Segue a rotininha regradinha, a diferença é que a rotina é regrada, entendeu? Não há tempo para distrações, para perda de tempo, para perda de dinheiro, entendeu? Mas muitos falam a mesma coisa, que é primeiro acreditar em si mesmo, e aí outros milionários também que o João Curry entrevistou falam a mesma coisa, da puta que pariu que essa pessoa é, de Dubai, de não sei o quê, o outro no Brasil vai dizer a mesma coisa, que é isso que eu tô falando. É seguir a sua intuição, seguir os seus talentos, seguir o que você sabe que é bom de fazer, você ser você mesmo e você ter a estrutura. E uma coisa que muito curioso, como a maioria deles falaram, foi: não finja ser rico antes de ser rico. Isso é besteira. Entendeu? E todos eles falam isso, porque era uma confiança tão grande que eles seriam ricos, que eles souberam estruturar a vida deles de modo que eles não se preocupassem em gastar o dinheiro deles parecendo ser ricos, performando ser ricos, e eles começaram a, de fato, investir no trabalho deles, que eles tinham inventado, porque todos eles trabalham por conta própria. Todos eles acharam alguma forma de ganhar dinheiro sendo eles mesmos. E eu adoro isso, porque é super o que eu acredito. Há 2 semanas atrás eu tô acreditando isso, porque há 2 semanas atrás eu não achava que eu era capaz de viver apenas dos meus talentos. Mas agora, quando você começa a ver várias pessoas, porque eu me permiti realmente ver esse tipo de conteúdo, porque eu tinha um ranço enorme que eu nem via. E agora eu tô, tipo assim, não, realmente é possível. E foi graças a permitir a minha mente a ver isso. E também uma coisa que eles também falam muito é sobre a estrutura. Como que você se estrutura para chegar lá. Ou seja, então, como eles
Todos falaram, não se performa riqueza, você se torna rico apenas quando for o momento. E então, para isso acontecer, precisa ter a estrutura que é o quê? E engraçado que eu ouvi isso também numa conferência que eu estive, sobre mulheres empreendedoras, inclusive estou aqui na sede, que eu sou membra, me tornei membra, porque não sou boba nem nada. E aí, onde eu tô gravando esse vídeo agora, por isso que o cenário tá diferente. Vim aqui fazer um coworking, e aí uma delas que estava apresentando disse que pra gente que quer largar o nosso trabalho, enfim, trabalhar só fazendo trabalhando com os nossos talentos e tal, enfim, abrir uma empresa própria, ela fala, tem que juntar pelo menos 6 vezes o seu salário para você conseguir sair. E é incrível como todas essas pessoas que eu me dei a oportunidade de ver, pessoas que são milionárias, todas falaram a mesma coisa. Elas começaram dessa forma. Começaram assim, começaram com uma estrutura, começaram a não performar a riqueza, ou seja, não gastar o dinheiro que você ganha com passivo. Vocês sabem o que é passivo e ativo? Não, não é LGBT, não. Ativo e passivo é renda ativa, que é a renda que você investe em algo que vai te trazer dinheiro depois, e o passivo você gasta dinheiro com coisas que não vão te trazer nada. E aí é curioso porque eu percebo que os milionários, eles tiveram emergentes, tá? Não tô falando de gente que já nasceu rica, privilegiada e não sei o quê. Como eles mantiveram uma rotina que é muito difícil para a grande maioria das pessoas de conseguir ter essa rotina, porque o que mais a gente aprende é justamente a gente não guarda o nosso dinheiro. Incrível, né, menina? Que a gente não consegue. Por quê? Porque a gente está preocupado demais e querendo gastar esse dinheiro demais para performar que a gente é rico. E aí, sabe por quê? O que acontece que eu percebo assim na maioria das pessoas pobres, e eu inclusa, na pobreza, no caso, não que eu tenha esse tipo de comportamento, mas o que eu percebo é que as pessoas estão muito, muito realmente preocupadas em performar. Por exemplo, eu moro aqui em Portugal há 4 anos, né? E eu percebo que a maioria dos brasileiros que estão aqui, o que eles fazem? Eles vieram para um lugar diferente, para mudar de vida, não sei o que, toda aquela coisa. Só que eles se matam de trabalhar para juntar dinheiro para ir viajar. Para ir para o Brasil ou para ir para outro país e tal. Aí eu fico, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, mas você não tem nem onde cair morto, se mata de trabalhar e ainda pega esse dinheiro e gasta com viagem. Por que eu tô falando isso? Porque num dos vídeos dos milionários, que é o Marlon, vocês podem pesquisar, ele fala que, tipo, isso é uma besteira a gente gastar em passivo. Férias é besteira. Aí, porque, assim, essa é a mentalidade que os milionários tiveram antes de se tornar. Eles não gastaram o dinheiro deles, não compraram casa, não compraram carro. Claro que eu não tô falando aqui pra gente não fazer nada, mas o que eles falam é que, enquanto a renda que eles têm não se tornou em ativo para que os ativos paguem férias, paguem coisas que eles querem, eles mantiveram ali se mantiveram firmes, entendeu? Mas aí você vai me falar, Camila, mas e daí se morre amanhã? E se não morre? Como é que fica? Porque é igual aquele meme, né, do cara falou assim, qual foi o pior conselho que você já ouviu? Foi eu gastar. Porque falaram pra mim que eu posso morrer amanhã e eu tô aqui viva e vivendo. E é isso, você continuar viva vários anos da sua vida sem ter tido esse tempo em que você parou e ficou tipo assim, não, realmente eu vou me estruturar aqui pra eu realmente ter um dinheiro maior ali pra frente. E é isso que eu realmente aconselho vocês a, tipo, vamos começar a ver como é que são os milionários, vamos começar a se inspirar e perder esse ranço, perder esse preconceito de tipo, eles não prestam e não sei o que, não sei o que. Cara, começa a ver as histórias deles, começa a ver como é que eles chegaram lá, qual é a rotina. Porque a rotina deles, muitas das vezes até as pessoas comentam sobre elas de uma forma vexatória, né? As pessoas pobres, né? Falam, tipo, que besteira você acordar cedo, que besteira você... como é que eu vou ter tempo de fazer exercício e como é que isso... que besteira, que burrice, a pessoa vai lá e se joga dentro de uma bacia de gelo, não sei o quê.
cara, deixa eles, entendeu? Mas as pessoas, elas falam assim como se rico fosse tudo... fosse como... Ai, sei lá, gente, eu não sei nem explicar. Você que tá me ouvindo vai saber exatamente o que eu tô falando, que vai concordar comigo. Mas as pessoas têm um certo ranço, assim, falam tão mal por conta dessa distância. Porque acredito eu, assim, parece que, tipo, a gente fala mal de pessoas ricas porque elas estão muito além da nossa rotina, muito além, a gente imagina, né? Então a gente vai criando essas histórias de que não presta, não sei o que foi ensinado. Foi ensinado porque é um programa que foi ensinado para continuar assim, mas não que seja necessariamente foram os milionários que criaram. Até porque todos esses milionários que eu tô citando aqui, eu citei uns 4 canais, gente. Faça a tarefa de casa de vocês, vai lá no YouTube e coloca rotina de milionário. Vai te aparecer um monte de gente. E não vai aparecer gente escrota. Só se você for escroto, que daí o algoritmo vai mandar coisa escrota pra você. É assim que funciona. É igual a vida, é a energia que volta, entendeu? Porque se você for lá e pesquisar, vai aparecer gente do bem, entendeu? Gente que vai explicar certinho como é que eles fizeram, porque é isso que eu reparei, assim, quando eu me permiti estar nesse ambiente, assim. E eles só têm... a diferença só é que eles entenderam como o sistema funciona, e esse Myron, M-Y-R-O-N, ele fala como, e acho que ele é professor, que ele dá palestras, e ele fala como é reprogramar a nossa mente para a riqueza, entendeu? Porque o sistema é feito dessa forma, como eu estava dizendo. Não que seja feito por milionários e para manter assim, não. O sistema é feito dessa forma, entendeu? E então é preciso reprogramar o nosso sistema, reprogramar que ele está programado para a pobreza. Então, reprogramar para a gente aprender que não, tá tudo bem e que, tipo, é possível ser rico e a reprogramar de ter a estrutura realmente de eu vou focar nisso e eu vou barbarizar, entendeu? Não se permitir ser distraído. O pobre, ele é muito distraído. Vamos ser sinceros. Porque foi ensinado assim. Então a gente se distrai com tudo. Tudo é motivo de viagem, tudo, ai, vou me recompensar com isso, ai, vamos sair, não sei o quê. Sendo que muitas das vezes você vai sair com pessoas que não te agregam em nada, não acrescentam em nada na nossa vida. Por isso que as pessoas falam, ai, rico é sozinho. Ele não é idiota. Não é que ele é sozinho, é que ele não é idiota, entendeu? De estar perdendo tempo com pessoas que não acrescentam em nada para a vida deles, entendeu? Por isso que eu sei que eu vou ficar milionária. Aquelas. Porque eu já aprendi isso, entendeu? Que eu só estou com gente que vai me agregar alguma coisa. E nesse momento, só business. Business. Como eu disse, eu estou aqui fazendo coworking com business women, entendeu? É só business, amor. É só nisso que eu penso, entendeu? Hoje em dia. É só pessoas que podem me agregar. Vai vir um insight, vai vir uma coisa ali, entendeu? Não é interesse. Porque, aliás, todo mundo tem interesse em alguma coisa. Muitas das vezes você fica saindo no final de semana com as mesmas pessoas que você odeia e que elas falam mal de todo mundo, porque você tem o interesse o quê? De não ficar sozinho. Por exemplo, como eu já passei dessa fase de tipo, tá tudo bem e prefiro até estar sozinha para não estar em más companhias, e então eu já entendo que se for para eu sair, já que a minha companhia é tão boa, se for para eu sair é só se você vai me agregar alguma coisa, só se você for me ajudar a ficar rica. De verdade, entendeu? Então, tipo, acredito que muitos milionários passam por isso, de tipo, deixar de lado também as pessoas que não tá agregando, que duvidam muitas das vezes, entendeu? Então eles aprendem a viver dessa forma, porque assim, gente, qualquer pessoa que você for ver falar de lei da atração e de manifestar e de não sei o que, vai falar exatamente isso. Você tem que passar pelo processo de ficar sozinho, porque você tem que se conhecer, para tudo você tem que ficar sozinho. Se você quer evoluir na sua vida, para tudo você vai ter que ficar sozinho, porque você vai precisar se conhecer, saber o que você gosta, o que não, entendeu? E aí a pessoa que ficou milionária já entendeu isso. Já entendeu que a companhia dela é maravilhosa e que só vai vir quem realmente for para agregar e acrescentar e para você aprender alguma coisa, entendeu? Então, acho que são vários estereótipos, assim, que para mim estão caindo por terra, assim, sobre milionários. E eu quero, assim, desprender mais e mais e, honestamente, nem tenho mais. Eu adoro, acho uma galera maravilhosa. Obviamente, eu não tô aqui passando pano para coisas erradas e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sendo que coisa errada todo mundo faz, sendo pobre, sendo rico, entendeu? Mas eu tô falando de pessoas que realmente que me inspiraram, pessoas em que eu vejo que eu acredito, assim, tipo,
sabe, entrevistas na rua sobre como as pessoas ficaram milionárias e saindo de uma loja da Louis Vuitton, entendeu? Tipo, não acho que todo mundo mentiu. Todo mundo mentiu? Todas as pessoas que conhecem, que foram conhecer, entrevistar um milionário, ver a entrevista dele, todo mundo mentiu? E, na verdade, eles ficaram ricos roubando as pessoas? Será? Será que é isso mesmo? Ou será que são histórias que a gente coloca na nossa cabeça para a gente achar que a gente não vai conseguir ficar rico, falar que rico não presta, e aí por isso a gente fica fazendo dando essas desculpas? Eu acho que é mais essa segunda opção, gente. Eu acho que é mais. Por isso, se você quer ficar rico de verdade, eu te aconselho, comece a perder o ranço e comece a ver como é que eles ficaram milionários. Em vez de você sentir raiva deles serem ricos, comece a ver como é que eles chegaram lá. Como é a rotina? O que eles tiveram que abdicar? Qual foi o sacrifício que eles tiveram que fazer? Porque, infelizmente, isso acontece, gente. Precisa-se. Isso de ficar sozinho é um sacrifício do caralho. Nossa, pra mim, então, agora... Porque eu sou uma pessoa comunicativa, como podem ver. Então, pra mim, isso é um inferno. Eu não poder me comunicar com as pessoas. Mas eu tenho que passar por esse sacrifício, assim. Porque eu sei que a maioria das pessoas, nesse momento, infelizmente, já não estão mais alinhadas comigo, então eu tenho que fazer esse sacrifício de, tipo, infelizmente, você não, entendeu? Então, e me conecto bastante com várias das coisas que eu aprendi e espero que vocês também. Então, assim, começa a ver como é que vocês conseguiram, quais foram os sacrifícios, como eu disse, o que eles tiveram que abrir mão, qual foi a estrutura, a estratégia que eles criaram, entendeu? Porque, meu amor, não adianta achar que você saindo, trazendo aqui o exemplo que eu trouxe novamente sobre sobre estrangeiro. Nossa, essa sombra mudou, né? Muda as horas, muda a sombra. Trazendo o exemplo, quem diria, né? Trazendo o exemplo dos ricos, dos imigrantes que vêm aqui para Portugal, que eu falei, que eles se matam de trabalhar e tal. Gente, você não vai, desculpa, meu amor, você não vai ficar milionário se matando de trabalhar para pagar as suas férias. Se matando de trabalhar para pagar o restaurante que você vai no dia de folga. Porque a pessoa se mata de trabalhar para poder gastar esse dinheiro para descansar. Não era mais fácil você não se matar de trabalhar para você não precisar fazer dívida só porque você precisa descansar do que você se matou de trabalhar? Tô me fazendo entender? Tem lógica, amor. Tem lógica alguma. Então, assim, começa a ver realmente como é que quem chegou lá tá fazendo. Quem você quer ser de verdade está fazendo. Perca esse teu medo de tipo, ver conteúdos dessas pessoas, ou até de, tipo, sabe, se aproximar, entendeu? Não vai com a manada. A manada que está se matando de trabalhar para pagar o descanso porque eles se mataram de trabalhar, entendeu? Começa a criar um novo repertório e não, se você quer crescer na vida, meu amor, é bom que você comece a ver conteúdo de quem cresceu na vida. Eu não sei mais como que eu vou reformular isso, porque eu estou falando isso de milhares de formas. Você quer crescer na vida? Então não vai ficar